Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte e agora vamos falar do Atlético. O Atlético venceu o Bahia por 1-0 no sábado à noite no Independência e continuou firme na briga pela Libertadores. Vamos aos melhores momentos do jogo. Paulo Roberto Prestes fez o dever de casa, né? Independente de ser só de 1-0, mas teve todo aquele drama, jogador expulso no segundo tempo. Foi um jogo com a cara do Atlético, né? E como o Levi, até a entrevista do Levi, como ele sempre fala, né? Atlético é Atlético, tem que ser no sofrimento, tem que ser, né, num detalhe. E lógico, depois da expulsão, o Atlético fez um excelente primeiro tempo, né? A gente tá vendo os lances aí, criou, né, vibrou, a torcida, né, incentivou, quer dizer, tudo para conquistar uma grande vitória. Mas e aí veio a expulsão e aí, meu filho, é segurar o placar. Aí jogou o que tinha que jogar mesmo. E o gol do Casares, Paulo? Golaço, né? Golaço, olha aí. Muito parecido com o gol do Elias, né? Olha lá. E o Casares, né? Todo mundo sabe a qualidade que ele tem, né? Depende muito dele. Olha aí. Quase que ele vai fazendo outro golaço. Aí, ó, tentou olímpico. O Casares estava inspirado, né? Pois é, ele sabe jogar, né? Mas aí, ó, o Vitor aí, também aí, na hora que precisa do salvou, goleiro, no último, um dos últimos lances ali, tá lá o goleiro, né? Time grande é isso, né, cara? Você tem que contar com os caras nesse momento, né? O Vitor sempre, no momento especial, ele vai lá e faz a parte dele, né? O Casares foi lá como grande jogador, fez a parte dele, né? Elias, né, que tá jogando muito bem. Então o Atlético tem jogadores bons, a gente sempre falou aqui, o plantel do Atlético, o time titular é bom. Agora, depende muito do que eles querem, né? Isso que eu acho que o Levi está fazendo esse trabalho, porque o Levi também não está tendo muito tempo para treinar, né? Então, esse trabalho psicológico em cima desses atletas, principalmente até do Casares, né? A gente está vendo que tem surtido efeito, né? Que o cara está querendo mostrar, está querendo, né, vestir a camisa realmente, e a torcida empurra junto, cara. Quando a torcida enxerga que o jogador quer, porra, é um salto para o cara alcançar o objetivo. Inclusive, o Levi citou na coletiva que o que ele tinha que fazer mesmo era conversar com os jogadores e que na noite anterior ele passou no quarto de cada um para conversar com cada jogador, para mostrar para eles entenderem o momento do Atlético, o que é jogar no Atlético. Você acha que isso é importante? Muito importante, né? Porque você mostrar o peso da camisa, né? A consequência de você disputar uma Libertadores ou não para o ano que vem, até para que eles também, né, renovem contrato, tenham uma nova esperança dentro do clube. É tudo isso que você tem que colocar, é o currículo deles, né? O que eles... Então, assim, é um objetivo a ser alcançado que eles têm. E o Levi deixou muito bem claro, o objetivo do Atlético é a Libertadores, lógico que é, né? Se vai ficar alguns jogadores ou sair, isso depois se discute. Mas que eles têm que alcançar o objetivo da Libertadores, que é o principal objetivo, até pelo lado financeiro, é óbvio. Agora, Vinícius, dá para perceber já algum tipo de variação, de mudança tática no time do Atlético, do Thiago Largue para o Levi Coupe? Acho que esse não é o principal ponto que o Levi conseguiu colocar na equipe, essa mudança tática, não. Tem algumas ligeiras mudanças, como, por exemplo, voltar a ter 2 volantes. Com o Thiago Largue, o Atlético jogava apenas com um volante, mas à frente mudou de lado. O Thiará trocou de lado. São pequenas variações, mas eu acredito que a postura, essa conversa mesmo que o Levi teve, que foi o diferencial para que o Atlético mudasse a postura. Parece óbvio, mas o Atlético antes jogava de forma descompromissada e agora briga pelo resultado, briga por um objetivo. Hoje a gente vê os jogadores correndo, pelo menos na última partida, contra o Palmeiras também achei, o time jogou em prol de um objetivo. Queremos a vaga para a Libertadores e vamos conquistá-la a qualquer custo. E o time se empenhou, se entregou, jogando com um a menos na última partida contra o Bahia. O time soube se recompor, o time soube se fechar. Teve uma chance, claro, que o Vitor aí fez a parte dele, salvou, mas o Atlético não tomou aquele sufoco no final do Bahia. É claro que o jogo ganhou um drama por toda a questão, o Atlético está ganhando apenas por um gol de diferença, mas não foi uma pressão absurda do Bahia, o Atlético conseguiu controlar bem a partida e aí aumenta a expectativa, a esperança do torcedor para conseguir essa vaga. Mas você não percebeu? Eu percebi, o Atlético parecia que estava com um espírito diferente, Sim. Inclusive de união dos jogadores, Sim. Porque a gente estava vendo aquela coisa de um correr pelo outro. Tá ali naquele setor, se o cara subiu, o outro corria para cobrir. O Thiará correndo muito para marcar depois que o Fábio Santos foi expulso. O Luan conseguiu até a hora que foi substituído. O próprio Elias dando carrinho, né, no chão, ali no meio de campo.
dessa vez o Adilson não ficou tão sozinho na marcação, né? Percebi também, Breno. É um comprometimento do coletivo, né? Cada um jogando pelo outro, porque quando você tem um jogador a menos, o restante tem que se desdobrar. Não adianta, o Fábio Santos prejudicou, então coloca na conta dele. Não, o Atlético conseguiu fazer com que o time não sofresse tanto. O Patrick fazendo a lateral esquerda improvisado, mas jogando com raça. E o torcedor, como o Elias falou na última entrevista, a gente não tem time para dar show, mas o torcedor não quer show não, o torcedor quer entrega. É isso que o torcedor espera desse elenco do Atlético, que não é tão limitado, não é tão ruim como parecia, mas também não é um elenco fantástico. É um elenco justamente para fazer o que fez, ganhar os jogos, assim, nem que seja de 1-0, mas demonstrando total empenho e entrega. Então, antes da gente ouvir o volante Adilson, eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude. Transformei meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso tá do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça já um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. O volante Adilson falou sobre o momento do Atlético e se o fato dele não ter atuado aí no último jogo contra o Paraná ajudou no seu desempenho contra o Bahia. Não, eu acho que desde o jogo do Grêmio a gente já apresentou uma postura diferente. Em Palmeiras foi melhor ainda, né? Então a gente está procurando se entender ainda com o Levir também, né? E essa mudança assim, no final do ano ela é difícil para todo mundo. Era um momento delicado aí, a gente passou o campeonato inteiro entre os primeiros colocados e perder uma posição dessa agora no final seria muito frustrante, né? Então a cobrança veio, as coisas não aconteceram nos primeiros jogos do Levir da maneira que a gente queria, né? Mas eu acho que o grupo entendeu, já mostrou outra postura, vem mostrando e os resultados estão virando, estão acontecendo, né? E na minha parte também, claro que é sempre importante jogar um pouco mais descansado. Todo mundo aqui me conhece, sabe que o futebol ele desenvolve com muito mais naturalidade, né? Consigo marcar e jogar de uma maneira melhor, né? Então foi importante para mim, mas o grupo todo ajudando também, né? O pessoal que está perto de mim marcando firme também alivia um pouco na marcação, para mim permite que eu possa trabalhar tecnicamente um pouco mais também. Mas o caminho é esse mesmo, o pessoal vem mostrando aí um trabalho muito bom nisso. Tá aí, Paulo, o Adilson confirma, né? Admite que essa questão física para ele pesa, claro, quer jogar todos os jogos, mas se pode ter um descanso aí, e claro, como ele falou, com o resto do time ajudando ele a marcar, sobrecarrega menos, ele tem uma qualidade boa, que ele pode ter um desempenho muito melhor nos jogos, né? E esse detalhe de jogar com 2 volantes, lógico que alivia ele, né? Porque é muito pesado, cara, hoje. Porque o futebol está muito veloz hoje, né? A dimensão de velocidade hoje aumentou muito. E o Adilson dá pique para a esquerda, pique para um lado, pique para o outro. O jogo dos 90 minutos realmente desgasta muito o jogador, né? E nessa situação, você jogando com 2 volantes, ele marcando um lado, né, por setor, alivia, lógico, né? O cansaço, né, diminui, os piques diminuem, quer dizer, né? E você fica um pouco melhor posicionado, né? Eu gosto muito de jogar com 2 volantes porque eu acho que Desde que o companheiro dele marque, né, Paulo? O Elias, esse jogo, marcou mais. Marcou mais, não, óbvio. E aí até volta, igual você falou do Tiará, que correu muito, que voltou, que marcou. É lógico, 11 jogadores, os 11 tem que marcar, tem que atacar, quer dizer, aquela coisa que a gente sabe que o futebol exige hoje, né? Você não pode ter uns 2 sanguessuga dentro do campo hoje, né? Senão ele frita os outros 9 jogadores, né? Então, a dedicação hoje em treinamento, em condicionamento físico é fundamental. Agora, Vinícius, se a gente for olhar no geral aí, o Ricardo Oliveira estava sendo muito contestado. Ele ainda continua com um jejum grande aí, 8 jogos sem fazer gol pelo Atlético, né? O ataque do Atlético, a última vez que fez gol contra o Sport, naquele 5-2 no Independência, mas ele parecia que estava mais elétrico nesse jogo, né? Talvez seja também essa questão física, até o Paulo comentou aqui em off, a idade dele está pesando, de repente ficar jogando todos os jogos, não jogou contra o Paraná, voltou com mais energia, por aí.
Isso pesa também, mas eu acho que pesou ainda mais a motivação do Ricardo Oliveira. Acho que foi diferente. Antes ele não conseguia nem pegar na bola, finalizar. No sábado deu 2 finalizações. Então, assim, mostrou querer mais durante a partida, mesmo que a bola ainda não esteja chegando com a mesma facilidade como chegava no primeiro semestre, mas parecia um cara mais inconformado em não ficar recebendo as bolas e não fazer os gols. E esse gol dele vai sair naturalmente. À medida que o time for melhorando, coletivamente o time se encaixar, o Ricardo Oliveira também vai aparecer. Porque, para mim, Ricardo Oliveira tem que continuar. Ricardo Oliveira continua sendo um grande centroavante. Vive um mau momento, o maior jejum dele pelo Atlético. Mas essa fase vai mudar. E o que chama a atenção é que contra o Palmeiras o time empatou, ele foi substituído, ele não quis dar entrevista. Saiu de cabeça baixa e tal. No sábado, o time venceu, ele foi substituído também. Mas deu coletivo, deu entrevista antes, depois e tal. Parece que o astral dele também, vamos dizer assim, não sei se tem alguma coisa fora de campo lá, mas alguma coisa mudou do jogo pro Palmeiras para isso. Pode ser essa questão do descanso também, né? O Paulo sabe, esse negócio de viagem. O ambiente de trabalho também ajuda muito, né? O Levi, todo mundo conhece o Levi, vocês estão lá o dia a dia, quer dizer, o Levi é um cara que chama muito esse lado para ele, né? Lado de relacionamento, né, com o grupo. Igual você frisou, ele foi no quarto de cada um, quer dizer, ele motivou, ele está sempre nessa constante, né, amadurecimento da equipe, do que eles querem, objetivo, quer dizer, eu acho que isso faz parte também. Não é só você treinar, né? Você tem que gerir as pessoas, né? E gerir um grupo de trabalho não é fácil, né? E ele é um cara muito positivo. Eu acho que isso vai elevando assim a moral de cada um. E o Ricardo Oliveira mostrou isso nesse jogo. E também até, acredito, pelo descanso que ele teve. Então agora, vamos dar uma passadinha aí com a Ana Cláudia, a participação do pessoal de casa. Ana. Olha só, o Luiz Carlos comentou aqui que o Atlético venceu o Bahia, mas ainda não apresentou um futebol de qualidade, isso na opinião dele. O Ronaldo comentou que se o Casares jogasse sempre assim, que estava bom, fez uma excelente partida. O Christian Camargos, fora Patrick, a massa não aguenta mais. E o Ricardo, lá de Betim, Paulinho, faz uma pergunta para você. Ele quer saber se você acha que o Atlético deve continuar com o Fábio Santos para o ano que vem. Boa tarde, meu amigo. Eu acredito que sim, cara, porque o Fábio Santos é um jogador que ele tem uma regularidade muito boa. Ele teve um pouco mal, mas a equipe também não estava muito bem alguns jogos atrás. Quer dizer, eu acho que a evolução do jogador, ele depende muito também da parte coletiva, né, do entusiasmo do time, quer dizer, de várias coisas, né, ambiente, trabalho. Mas o Fábio Santos é um cara muito positivo, um cara que tem uma experiência enorme, né? E se o Fábio Santos fizer assim, meu filho, tem 4, 5 times aí que pegam ele rapidinho. E é uma posição difícil. E não tem arrumar, no Brasil, onde é que vai arrumar um lateral? Né? Não tem, é muito difícil. Eu acredito que ele deva ficar. A torcida do Cruzeiro reclama do Manuel, a do Atlético questionando o Fábio Santos. Se os dois clubes colocarem os dois no mercado, vai encher. Todos os clubes vão querer, Manuel e Fábio Santos. E o Atlético, para ter ideia, né, no jogo de sábado, não colocou o Hulk, que é o substituto dele, o menino da base, para colocar o Patrick improvisado do outro lado. Sinal de que, inclusive, essa situação de criar alguém para poder substituí-lo no Atlético ainda não está definida, porque mesmo o menino da base ali não está demonstrando confiança para o Levi para assumir a posição dele. Bom, agora um recado para você e para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro.